Oi, galerinha, tudo bom? Estou aqui então para a gente gravar o vídeo sobre a etapa 7 do nosso relatório de estágio, da disciplina de estágio supervisionado da EB Maria Rita Flor de Bombinhas, Santa Catarina. Hoje é dia 15 de maio e nós estamos aqui então gravando o vídeo da etapa 7. Era a data de hoje a entrega da etapa 6 e aí nós vamos então falar sobre o assunto da semana que vem, certo? Importante deixar claro, pessoal, que a semana que vem fala sobre condições de trabalho. E aí é importante que vocês lembrem o seguinte: não é para falar da experiência dos estagiários, é para falar dos funcionários da empresa, porque na semana seguinte, a etapa 8, vocês vão ter uma etapa só para os estagiários. Então, se vocês falarem das experiências do estagiário nessa etapa, semana que vem vocês vão falar assim, ah, mas eu já falei, eu já falei, eu já falei. E a gente não quer que vocês foquem nos estagiários nessa etapa. Essa aqui é para falar dos funcionários tradicionais, os funcionários naturais da empresa, tá? Só na semana que vem que a gente vai falar do estágio em si. Beleza? Vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, para a gente não fazer um vídeo muito longo hoje. Hoje eu estou sozinho, vai ser um vídeo mais curto. Vamos lá, então. Nas condições de trabalho, a primeira questão que aparece é quais são os treinamentos que o funcionário recebe antes e durante o trabalho, né? A gente quer saber aqui se um novo funcionário, quando vai entrar na empresa, se ele tem algum tipo de treinamento, se é feita uma palestra, se é feita uma fala, se mostram como é que a empresa funciona, se mostram os procedimentos, se tem uma supervisão, enfim, se existe um período em que essa pessoa fica acompanhada por outro funcionário aprendendo a fazer o trabalho. Até citei o exemplo, né, que nós todos conhecemos, do caixa de supermercado. Quando você vai num supermercado, é comum ter um funcionário lá no caixa e um outro na ponta do caixa, embalando a mercadoria, que é o funcionário experiente treinando o funcionário inexperiente, certo? Então há uma supervisão, há um acompanhamento, há um treinamento. Como é que é na empresa onde você fez estágio? Os funcionários novos são treinados pelo funcionário mais experiente? Tem um treinamento que é feito fora da empresa? Tem algum curso que essa pessoa tem que fazer, né? Então a gente quer detalhes sobre isso, tá? A formação acadêmica do funcionário é considerada para o preenchimento dos cargos? Sim ou não e por quê? Então, até quem fez estágio nas empresas públicas, né, na Fundação de Turismo, na Fundação de Cultura, vai ter aqui uma clara resposta, né, de que há sim a exigência de formação específica para a ocupação de alguns cargos. O cargo, por exemplo, de turismólogo na Secretaria de Turismo tem que ser um bacharel em turismo, tem que ser alguém que fez faculdade de turismo, né? O cargo de técnico em turismo tem que ter feito um curso técnico, como vocês aqui, por exemplo, poderão disputar esse cargo porque tem esse diploma específico, né? E outros cargos não. O próprio cargo de secretário de turismo, né, de presidente da Fundação Municipal de Cultura, esse cargo ele é de indicação política, ele é um cargo comissionado que a gente fala, né? Então, nos cargos comissionados, o prefeito nomeia quem ele acha que deve indicar. Nos cargos técnicos, ele precisa de uma formação específica, precisa de um conhecimento específico. E nas empresas particulares? Tem empresa particular que só coloca gerente quem tem faculdade, ou administração, ou turismo, ou alguma coisa nesse sentido, né? Tem empresa que não tem nenhum tipo de exigência de formação específica, nem curso técnico, nem se foi fazer um curso de camareira, um curso de recepcionista, precisa ter alguma coisa assim? Ah, precisava ter feito Descobrindo Bombinhas, que é aquele curso que a Secretaria de Turismo oferece aqui, né? Tem alguma qualificação que você precisa ter? Exigem alguma coisa? Sim ou não e por quê? Certo? E na mesma linha, as promoções. Existem promoções na empresa? Primeira pergunta, né? Ah, professor, eu fiz o estágio numa pousada muito pequenininha e essa pousada só tem o dono, dois recepcionistas, três camareiras. Então, não existe nenhum tipo de promoção, porque o recepcionista vai ser sempre
recepcionista porque o gerente é o dono. Então, a única forma de você virar o gerente é você comprar a empresa do dono, né? E não tem ninguém para baixo, a camareira é um outro setor, também não tem ninguém acima da camareira, nem ninguém abaixo da camareira, então lá não tem promoção. Se a pessoa trabalhar 20 anos naquela empresa, ela vai ser 20 anos camareira, 20 anos recepcionista, certo? Então, não há um quadro de cargos e salários nessa empresa, né? Agora, em outras empresas existe. Você pode começar como recepcionista, depois pode ser promovido a chefe de recepção, aí você vira gerente, enfim, tem uma carreira ali para você seguir, né? Em órgãos públicos, você não muda de cargo, mas você vai sendo promovido com o passar do tempo, você vai tendo melhorias salariais por tempo de serviço. Se você fizer um mestrado, uma especialização, você recebe um aumento no seu salário. Se você fizer um curso extra, você tem também muda de letra, que a gente fala, e aí você tem uma progressão no seu salário. Então, tem alguns órgãos públicos, que é assim, por exemplo, aqui na escola, o professor efetivo, né? Cada 3 anos ele tem um triênio que chama, que é uma promoção por tempo de serviço. Se ele faz uma pós-graduação, ele recebe mais do que quem tem a graduação. Se ele faz um mestrado, ele recebe mais do que quem tem a pós-graduação. Então tem uma progressão da carreira para quem é efetivo. Para quem é contratado temporário, não. Mas para quem é efetivo, tem essa progressão de carreira, né? E aí a gente quer que vocês mostrem isso, certo? Existe esse incentivo, essa coisa para a pessoa continuar na empresa e ser promovida, né? Ir progredindo na empresa, ou não? Você sabe que vai ficar ali um ano e pouco, e vai pular de cargo, vai pular de empresa, porque ali você não tem como crescer, né? Isso é uma coisa também importante, porque influencia na rotatividade do funcionário, certo? Empresa que não faz a menor diferença, você está ali há 6 meses, você está ali há 6 anos, eles te pagam o mesmo salário, não incentiva você a permanecer na empresa, né? E isso pode ser um problema, certo? Quais são os espaços que os funcionários utilizam quando não estão trabalhando? Então, assim, tem empresas maiores que têm um refeitório, um vestiário, tem banheiro próprio para funcionário, tem uma área de descanso, tem todos esses espaços que você pode usufruir, né? Outras empresas, não. Tem ali, o funcionário pode usar o mesmo salão onde é servido o café da manhã, é servido o café da manhã dos funcionários depois que encerra o período de café dos hóspedes. Ou então, o funcionário se alimenta lá nos fundos, tem uma salinha lá, um depósito, e é lá onde o funcionário se alimenta, né? Ou então, pior ainda, não, professor, na empresa onde eu fiz estágio não tinha nenhum tipo de cuidado com o funcionário. Então, para comer, por exemplo, ele precisava se esconder embaixo do balcão de atendimento, né? Ou então, tem um espaço lá que é uma cozinha improvisada, mas é muito ruim, muito escuro, muito mal organizada, não dava para ficar lá, certo? Então, a gente quer saber isso, né? Tem espaços adequados para descanso, para intervalo, para almoço? Como é que funciona, tá? E as refeições? Eram servidas refeições aos funcionários, seja no intervalo, seja no almoço, seja no jantar? Havia um tempo adequado? Professor, não tinha nenhuma. A empresa não fornece alimentação, mas nos concedia 1 hora, 1 hora e meia para ir em casa almoçar e voltar. Então tá, então não tem a refeição, mas tem o tempo para você se alimentar fora, né? Ou então não, professor, servia o café da manhã dos funcionários e aí dos hóspedes, e quando acabava o café da manhã dos hóspedes, a gente podia tomar café no mesmo espaço que os hóspedes tomavam, né? Era servido os mesmos produtos que eram servidos para os hóspedes, eram servidos para os funcionários. Ou então não, professor, tem um refeitório e é feita uma comida específica para os funcionários. Então, tem lá o refeitório e tem o almoço, tem o jantar servido para os funcionários, você pode ir lá e se alimentar normalmente. Como é que funcionava isso, certo? Existe uniforme? E no uniforme, existem diferenças entre uniformes?
Então, assim, professor, era todo mundo usando uma camiseta branca com a logo da empresa. Todo mundo igual. Camareira, recepcionista, gerente, dono, todo mundo usava o mesmo uniforme. Tudo bem, então responde isso, né? Ah, o estágio que eu fiz, os recepcionistas tinham um tipo de uniforme, as camareiras tinham um uniforme diferente e o gerente tinha um uniforme diferente. Então, só de bater o olho no funcionário, você sabia mais ou menos qual cargo ele ocupava, qual grau de hierarquia por causa da roupa, né? Tem hotéis mais refinados que dá para você saber quem é o mensageiro, quem é o recepcionista, quem é o gerente, só pela vestimenta, né? A camareira tem um uniforme específico, a governanta tem um uniforme específico, então tem lugares que tem essa diferenciação. No restaurante, o garçom tem um uniforme, o copeiro tem outro, o pessoal da cozinha tem um uniforme diferente, tem touca, não tem touca, enfim, um sapato apropriado, não tem um sapato apropriado, o manutencionista tem aquele cinto, né, de segurança, de equipamentos, enfim. Queremos que vocês destaquem aí se havia esse uniforme, se ele tinha diferenças entre os cargos, né, e se ele é adequado, porque eu também comentei com vocês que eu já vi restaurantes fazerem o garçom de praia trabalhar de calça social e camisa, né? Um uniforme que não me parece adequado para o espaço onde ele está, certo? O professor Luiz comentou numa aula que as camareiras utilizavam um uniforme escuro e que aí manchava de água sanitária, de produto químico e ia ficando manchado. Então não era um uniforme adequado porque para aquela função seria melhor se fosse branco, certo? Ou então um uniforme, sei lá eu, muito apertado, muito justo, que causa algum tipo de desconforto na hora que vai fazer os movimentos, que vai fazer os trabalhos que precisa fazer, né? A gente quer que você analise com calma essa questão dos uniformes serão adequados ou não. Lembrando, isso tudo em relação aos funcionários da empresa, porque vocês estão vendo aqui que na semana que vem, ó, vai ter uma etapa específica para os estagiários. Então, a gente está falando aqui só dos funcionários da empresa e não dos estagiários, não de vocês. Beleza? Façam então essa etapa. Eu estou sozinho essa semana, né? O professor Luiz não está, mas eu vou me esforçar para corrigir tudo, para deixar tudo arrumadinho, para quando ele chegar, tá tudo certo, tudo organizado. Tá bom? Qualquer dúvida, me procure e a gente vai conversar. Um abraço, galera, e boa semana. Tchau, tchau.